Caros colegas farmacêuticos, estamos aqui hoje para ter uma disciplina que chama Farmacoterapia e Cuidados Farmacêuticos na Oncologia. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora doutora Patrícia Muriel. Eu sou farmacêutica aqui de São Paulo. Me formei na Universidade Estadual a Unesp, de Araraquara. Fiz meu mestrado e doutorado na USP São Paulo e hoje eu sou docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. E tenho trabalhado bastante no Hospital de Clínicas da Unicamp, então alguns casos que eu vou mostrar aqui para vocês é do Hospital de Clínicas, onde eu trabalho como docente farmacêutica no ambulatório de oncologia clínica desse hospital. Então eu espero que vocês gostem dessa disciplina e a gente vai fazer algumas discussões. Então o que nós vamos ver na disciplina? Então eu vou passar aqui o conteúdo para vocês, então a gente vai começar com uma pequena apresentação, na verdade, relembrando um pouco de tópicos do que é o câncer, como ele se forma, rapidamente. Depois a gente vai falar um pouco da farmacologia dos antineoplásicos, para lembrar então quais são os tipos, como eles funcionam e quais são os principais eventos adversos que cada um deles pode ocasionar no paciente. E aí a gente entra mais no manejo farmacêutico em relação a esses pacientes com câncer. Então a gente vai estudar um pouquinho a dor oncológica, vai estudar como então a gente pode ajudar esse paciente na administração de medicamentos por sonda. Vamos ver o manejo das reações adversas aos medicamentos quimioterápicos. Segmento farmacoterapêutico, principalmente em relação aos quimioterápicos que são utilizados via oral. E por fim eu vou dar alguns casos clínicos para a gente poder discutir aí em relação ao conteúdo da disciplina. Bom, então vamos dar início a essa disciplina comentando um pouco sobre o câncer, o que é o câncer e prevalência dele no nosso país, no mundo, e como que a gente então pode ajudar essas pessoas com esse tipo de doença. Bom, então o câncer, ele é conhecido como neoplasia, seria o nome correto aí da gente poder falar, que é uma rápida proliferação de células anormais que crescem além dos limites habituais e que podem invadir tecidos adjacentes e se alojarem em outras partes do corpo. Em 2008, ou seja, 10 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 7,3 milhões de mortes no mundo devido a algum tumor maligno. Isso correspondia, em 2008, a 13% das mortes do mundo. Uma projeção para o ano de 2030, nós temos que 13,1 milhões de óbitos no mundo vão ser relativos ao câncer. Então a gente pode observar o aumento da idade, por exemplo, no nosso país, a melhoria dos tratamentos em relação às doenças crônicas, por exemplo, as cardiovasculares, que hoje é o top, em relação a mortes no mundo, tem melhorado então o prognóstico desses pacientes. Já no câncer, apesar de ter vários tratamentos novos, a gente não vê muita evolução em relação ao tratamento e cura, Na verdade, a gente teria que atuar muito mais na área de prevenção e diagnóstico precoce, para aí sim a gente ter uma ideia de cura desse carcinoma. Mas infelizmente no nosso país a prevenção e o reconhecimento principalmente das pessoas mais carentes, então o diagnóstico precoce do câncer nessas pessoas é muito difícil, porque não se faz exames rotineiros. Então a gente tem uma progressão aí, mundialmente falando, de aumento de mortes pelo câncer. O que eu queria mostrar aqui para vocês é a diferença entre os tecidos, O tecido normal, onde a gente não tem nenhuma neoplasia, então vocês podem observar células compostas bonitinhas, com parede celular certinha. Depois já umas células com hiperplasia, ainda não é um carcinoma, certo? Depois com média plasia. Posteriormente, carcinoma in situ,
que daí já é a gente já tem uma displasia severa e um câncer invasivo. Queria colocar aqui a diferença então dessa severa displasia, que já é um carcinoma, já é um câncer, né? In situ, porque ele está localizado na célula, dentro da célula, e ele não tem a capacidade de fazer metástase. Então, quando vem algum laudo escrito carcinoma in situ, a probabilidade é que não tenha metástase, ele não é capaz de fazer metástase. Agora, se não é mais in situ, ele já consegue então fazer metástase em outros órgãos. Bom, falando de metástase, né? Então, a gente vê ali um exemplo de câncer primário no intestino, não sendo um câncer in situ, então ele pode ser metastático, fazendo, por exemplo, uma metástase pulmonar. O que é a metástase em si? É o câncer ou a célula que era do tumor primário do intestino, ela é capaz de migrar, né, pelo sangue ou pela linfa, chegando a outros locais. No caso, a gente está mostrando que ela migrou e chegou no pulmão. Cada tipo de célula, cada tipo de câncer em cada local, eles têm uma probabilidade de ir a um órgão. Por exemplo, o câncer de mama, ele quando é metastático pode dar câncer ósseo. Então ele tem uma maior propensão de ir para o osso do que para outro local. Então, para cada tipo tumoral, você tem uma propensão dessas células migrarem para algum local. E uma coisa que o pessoal às vezes tem dúvida é o seguinte: então, se a gente fizer uma biópsia desse pulmão, que é uma metástase, né, vindo de um câncer primário de intestino, o que a gente vai ver nesse tumor são células de intestino, né, ou células características do tumor de intestino no pulmão. Então, a metástase caracteriza assim. Aí também mostra, então, ele indo, né, pelo sangue, pela linfa, podendo, então, dar metástase pulmonar e metástase cerebral. Uma coisa importante de se falar é que, às vezes, fala-se tumor, né? O tumor, a gente pode classificar ele como tumor benigno ou tumor maligno. O tumor maligno, sim, é o câncer. O benigno não é câncer, então muitas vezes, eu tô com um tumor, mas aí tumor, o quê? Benigno ou maligno, né? Precisa saber que eles têm características diferentes, certo? O benigno é normalmente uma massa localizada nas células, né? E que se multiplicam muito devagar, assemelham-se muito ao tecido original, então a hiperplasia é muito menor, e eles não apresentam risco de vida às pessoas que têm esse tumor benigno. Muitas vezes se opta, né, por fazer uma ressecção cirúrgica desses tumores benignos, com medo que ele possa sofrer alguma hiperplasia e poder então originar um tumor maligno. Bom, então aí eu estou mostrando as células que eu acabei de falar para vocês, né? Que o benigno são células idênticas às células ao redor, então a gente pode observar, né, em relação a esse slide, as células do benigno a gente vê elas redondinhas e em cima, né, dessa parede celular, células muito parecidas, com coloração um pouco diferente, mas que são muito parecidas às células que tem ao redor. Elas normalmente permanecem reunidas, né, em espaço regular, como vocês podem observar, e o crescimento é lento, como eu já havia falado. Já o maligno, que é do lado direito aí de vocês, a gente pode observar que são células anormais, ou seja, elas não são parecidas com as células originárias desse tecido, né? Elas podem ter, normalmente tem tamanhos diferentes e tem núcleos deformados. Ela tem a capacidade, então, de infiltrar nos tecidos e multiplicar muito rapidamente entre as células normais, e o crescimento é muito, muito mais rápido do que se fosse um tumor benigno. Em relação ao câncer, então, que é o nosso foco aqui da disciplina, né? O câncer, ele é originado principalmente por mutações genéticas que ocorrem nessas células. Então, a gente tem genes de proliferação, genes de morte celular, normalmente, nas células, e que por algum motivo eles vão sofrer, então, uma alteração. Então, que motivos, né? Então, pode ser fatores externos, como
fatores ambientais, a gente vai ver isso, né, quais são os principais fatores que podem originar um câncer, ou mesmo algumas alterações genéticas herdadas. Então, se você tem um histórico familiar de presença de câncer em um órgão específico, talvez tenha uma alteração genética importante que faça, então, uma diferença em relação aos genes de proliferação e morte celular, e com isso você tem uma propensão genética ao teu câncer, tá? Então, se a gente for ver a célula cancerosa, né, ela sofre alterações gênicas, tá certo? Essas alterações gênicas fazem, então, com que ela prolifere muito mais rápido, e aí você tem um tumor visível. O grande problema desse tumor visível é que muitos dos processos tumorais acontecem de forma rápida, mas que o paciente não percebe, não sente dor, não sente nada. E quando ele é diagnosticado, o tumor já está num tamanho que não dá mais para fazer ressecção cirúrgica, isso é algum tipo de tratamento paliativo. Então a gente teria que, assim, o tumor visível é importante porque você consegue, então, abordar mais rapidamente. Existem diferentes tipos de câncer, tá? Então, a gente chama de carcinomas, os cânceres ou os tumores malignos de tecidos epiteliais de pele e mucosa. Nós chamamos de adenocarcinoma, né, tumores de tecido glandular. E de sarcomas, os tumores de tecidos conjuntivos, por exemplo, de ossos, músculos, cartilagens. Então, quando a gente fala carcinoma, adenocarcinoma e sarcoma, a gente já está colocando o local ou o tipo tumoral, né, relacionado a esse tipo de câncer. Ainda em relação às localizações, praticamente nós temos ou podemos ter câncer em todos os órgãos do nosso organismo, mas a gente divide da seguinte forma: câncer de cabeça e pescoço, câncer de pele, pulmão, gastrointestinal, sendo que o câncer gastrointestinal ele vai compreender então esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino e ânus, tá? Então, quando se fala gastrointestinal, a gente tem que pensar no trato gastrointestinal como um todo. O ginecológico, câncer ginecológico, que vai compreender mama, útero, ovário e vagina. O geniturinário, que daí compreende bexiga, o pênis, próstata, rim e testículo. A gente tem cânceres neurológicos, osteosarcoma, sarcoma de parte moles, neurológicos e os cânceres ditos não sólidos, né, que são relacionados aos cânceres de sangue, que daí a gente teria as leucemias, os mielomas, os linfomas, entre outros. Bom, em relação à epidemiologia, eu peguei a epidemiologia recente aqui, né? Nesse slide eu estou mostrando então a epidemiologia do câncer no Brasil, tá? Incidência pelo INCA de 2016-2017. Eu estou mostrando essa figura, ele é de um site bem interessante que mostra toda a estatística, se vocês quiserem ver por região, por tipo de câncer, então vocês conseguem localizar o que vocês precisam ver, certo? E se observar, então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o Brasil, né? E seria as pessoas aí com câncer dentro do Brasil. Abaixo, a estimativa de câncer por região. Então, a gente observa aí a região sul com maior, sul, sudeste, né? O sudeste maior, depois a gente vê aí o sul com maior expectativa ou estimativa de câncer, né, no ano passado e deste ano. O que nós temos mais no Brasil, nas mulheres, que é esse slide, é melanoma, né? No Brasil, tanto homem como mulher, o câncer de pele é muito prevalente. Então, a gente pode atuar muito na parte de prevenção de câncer de pele, tá certo? E depois de mulheres, então, vem o câncer de mama, né? E depois vem os outros tumores. Então, se a gente vê aí, o terceiro tumor seria de cólon e reto, depois colo do útero e assim subsequentemente, tá?
Em relação aos homens, essa prevalência muda um pouquinho. Por quê? Continua o melanoma, né, como o maior câncer dos homens aí. Então, se vocês olharem novamente do lado esquerdo, a gente vai ter o Brasil e a população aí com as frequências, né? Novamente, o Sudeste, né, tem uma alta prevalência, depois o Sul. E aí, em relação aos homens, então a gente vai ter o melanoma ganhando, posteriormente próstata, e aí a gente vai ter em terceiro lugar aí melanoma, próstata e pulmão. Então muda um pouquinho em relação às mulheres, que o terceiro seria de cólon, né? Para os homens já o terceiro é de pulmão, e cólon já está um pouquinho mais para baixo. E como eu estava dizendo, em relação ao câncer e morte, né, em relação a esse tipo de doença, que hoje no Brasil esse gráfico demonstra isso, o que mais nós temos em relação a óbitos são doenças do aparelho circulatório, né, então aparelho cardiovascular. Só que essa projeção demonstra que a partir do ano de 2029 nós vamos ter mais mortes por câncer do que mortes por aparelho cardiovascular, por problemas de infarto, AVC e etc. Então isso é um ponto importante, porque os pacientes com câncer eles precisam muito de auxílio em relação aos medicamentos sintomáticos, que são aqueles que a gente usa principalmente para os eventos adversos relacionados à quimioterapia, né? Eles precisam de ajuda para saber administrar o medicamento via sonda. Então, nosso objetivo é treinar esses farmacêuticos para um futuro próximo, né, 2029, onde a nossa população vai estar morrendo mais de câncer do que de doenças cardiovasculares. Então, vamos dar uma olhada nessas causas do câncer aí. Disparado, né, na frente a gente tem o tabagismo. Então, 30% das causas que dá câncer, o tabagismo, vamos colocar, ele é o primeiro. As pessoas sabem, quem fuma sabe, né, que pode dar câncer, mas talvez não tenha a ideia real de como isso pode acontecer. Só para vocês terem uma ideia, vou contar um caso que aconteceu ontem no hospital, de uma paciente, mulher, jovem, 50 anos, e que ela está com recidiva de câncer de cabeça e pescoço pela terceira vez. A primeira vez que teve, ela era fumante, né? Muito fumante, vamos colocar 3, 4 maços de cigarro por dia desde os 14 anos, e fez o tratamento. Ela não conseguiu parar de fumar, continuou fumando, deu recidiva novamente, fez o tratamento. E agora pela terceira vez, só que infelizmente agora ela não pode mais fazer o tratamento com radiação, por exemplo, porque não pode radiar a mesma área. Então começa a complicar muito. Então o tabagismo é uma coisa que a gente tem que fazer uma prevenção muito alta, né, em relação a isso, porque realmente é uma das principais causas de câncer. O etilismo, ele também é importante, mas não tão importante quanto o tabagismo, só 3% dos tumores estão relacionados com o etilismo. Esse de câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, ele tem uma alta relação, a maioria dos meus pacientes, eles fumam ou fumaram a vida inteira, praticamente 2 a 4 maços de cigarro por dia, e sempre tomavam algum tipo de bebida alcoólica. E no caso dos meus pacientes, eles têm alguns pacientes que tomam de 1 a 2 litros de pinga por dia, por exemplo. Então é uma coisa bem difícil e é etilismo acentuado mesmo em relação a isso. Em relação aos hábitos alimentares, ele está junto aí com o cigarro, né? De 30 a 35% dos nossos hábitos alimentares estão relacionados com o desenvolvimento do câncer. Então a gente vai colocar os hábitos alimentares e o cigarro junto, tá? Ou seja, a gente tem... eu tenho culpa de ter câncer? Na maioria das vezes, sim. Porque se você for olhar o que causa, a gente vai pegar 60% da causa é cigarro ou hábito alimentar. Aí tem coisas difíceis nesse slide, né? Pra gente falar, não, mas espera aí, não dá, realmente é complicado. Então, churrasco.
né? Tá envolvido? Tá. Por quê? No churrasco você acaba tendo benzopirenos sintetizados e isso pode prejudicar. Os embutidos já é muito conhecido, né? Salsicha, presunto, salame, etc. Então, por causa dos nitritos e nitratos aí que acabam formando as nitrosaminas, né? Como a gente chama de nitrosaminas. As gorduras em geral, o sal, adoçantes, né? Como ciclamato e a sacarina, está bem relacionado ao câncer de bexiga. E altas temperaturas, então já está provado que o pessoal que toma, por exemplo, chimarrão, chá verde, que costuma tomar muito quente, está tendo relação com câncer de esôfago, tá? Mas e aí a gente faz o quê? Não come nada também, né? Então é muito complicado, é você saber realmente orientar e fazer uma dieta adequada. Não vou falar para não comer nunca mais churrasco, porque, né, é irreal. Certo? Não pôr sal em nada porque é irreal, mas ter um equilíbrio nessas coisas. Outra coisa que assim, a maioria das pessoas acreditam e creem que a hereditariedade seria então a porcentagem mais forte do desenvolvimento do câncer, o que não é real. Eu mostrei para vocês que é a alimentação e o fumo. A hereditariedade, ela compreende com 15% dos tumores. Então, se a gente for observar, não é muita coisa, mas também é importante, né? Os mais comuns, então, que a hereditariedade diz, se a minha família tem câncer de mama recorrente, então eu tenho uma propensão, possivelmente genética, para ter. Então, quais são os mais recorrentes? É o câncer de mama, ovário, pâncreas, leucemia e retinoblastoma, que são mais associados então com a hereditariedade. Aí, baixando dos 15% para os 10%, a gente vai ter algumas infecções. Então, que estão relacionadas a alguns vírus e algumas bactérias. Então, eu coloquei aqui para vocês 4 exemplos. Então, a gente tem o HPV, que já está muito conhecido, né? Inclusive, vocês sabem que foi liberada a vacina de HPV, né, para as crianças e adolescentes, tanto feminino quanto masculino, para prevenção, então, do câncer de colo de útero e outros tipos de câncer relacionados ao HPV. Então, já falei, HPV, a relação direta com o câncer de colo de útero. O HBV, relacionado ao câncer hepático. O EBV, câncer de nasofaringe, linfoma de Hodgkin e linfoma de Burkitt. E o H. pylori, né, Helicobacter pylori, com câncer gástrico. Então, são alguns vírus aí que já estão claramente relacionados, né, ao desenvolvimento do câncer. Depois a gente pode falar sobre exposição profissional, em relação, por exemplo, aí está mostrando agrotóxicos, né, mas tem outros tipos de produtos que podem levar também a essa exposição ao câncer. Poluentes atmosféricos, 2%. Obesidade e falta de exercício, 5%. Raios UV, sol, 2%, né? Então a radiação ultravioleta aí vai depender da intensidade do tempo de exposição. A gente, por ser um país tropical, ter muito sol, não ter o costume, né, de passar protetor solar, e também ser caro para algumas pessoas passar esse protetor. Então a gente tem essa alta demanda aí de melanoma, como eu falei para vocês já. E alguns medicamentos que também podem levar então ao aparecimento do câncer, e na pirâmide, vamos colocar assim, de porcentagem de prevalência, ele está em 2%. Quem pode levar ao câncer? Medicamentos antineoplásicos, ou seja, eles tratam o câncer, mas ao mesmo tempo eles podem alterar outros tipos celulares que podem levar a outro tipo de câncer primário, imunossupressores e alguns hormônios. Falando então em tratamento do câncer, né? Como que o câncer pode ser abordado em relação aos tipos de tratamento que nós temos disponíveis. Então a quimioterapia é o mais frequente, né? E a quimioterapia então ele é composto por substâncias citotóxicas. Eu vou dar um exemplo aí, a cisplatina, alguns exemplos, a ciclofosfamida, a fluorolacila, e que eles vão atuar então diretamente na célula, fazendo morte celular. Um outro tipo de tratamento então é a hormonioterapia,
onde ela vai impedir a ação de hormônios que estimulam o crescimento tumoral. Um exemplo clássico da hormonioterapia é o tamoxifeno, que ele é um antagonista do receptor de estrógeno. Com isso faz com que exista uma inibição, né, do estrógeno em relação ao receptor e diminui então o crescimento tumoral, uma vez que esse estrógeno pode aumentar o crescimento tumoral em relação ao câncer de mama. Um terceiro tipo de tratamento seria os agentes biológicos. Eu vou dar um exemplo, o cetuximab, né? Ele é um anticorpo. Normalmente os agentes biológicos eles são anticorpos, né? No caso, o cetuximab, ele é um anticorpo quimérico que se liga no sítio extracelular do receptor de fator de crescimento epitelial, que é o EGFR, fazendo então que existe uma inibição nessa célula. Outros tratamentos que podem ser utilizados. A gente pode usar radioterapia, dependendo do tipo e localização do tumor, né? E vai destruir as células através da radiação ionizante. Então, diminui o tamanho do tumor e reduz a dor também, aumentando assim a qualidade de vida. Mas a radioterapia, como a quimioterapia e outras terapias, também pode dar eventos adversos importantes que a gente vai estudar. A imunoterapia é outro tipo de tratamento, que são substâncias que alteram as respostas imunológicas. E a cirurgia, que é cirurgia citoredutora, cirurgia para doença residual, cirurgia reconstrutora. Em relação à cirurgia, o que a gente pode relatar? O que é mais curativo em relação aos cânceres é a cirurgia, uma vez que se você conseguir retirar toda a célula tumoral com margem de segurança, mas para isso o tumor ainda tem que estar em estágios iniciais. E nós farmacêuticos, né? O que nós podemos, como nós atuamos em relação à área de oncologia? Nós atuamos em várias frentes. Nós podemos atuar na área de manipulação de quimioterápicos, que não é o nosso foco hoje, mas também na área de farmácia clínica e na área de atenção farmacêutica na oncologia, que vai ser então o foco principal dessa nossa disciplina. Então aqui eu resumi um pouco a importância, né, do farmacêutico nessas áreas. Então a gente tem que pacientes com câncer são um dos grupos com maior risco para problemas relacionados aos medicamentos, que ocorrem em detrimento à autotoxicidade dos antineoplásicos. Então a população toda sabe, e inclusive é um grande problema esse saber que os agentes antineoplásicos podem causar toxicidade. Então a gente vê, por exemplo, os nossos pacientes, quando eles chegam, um grande medo deles é o que mostra sempre, né, nas novelas, em seriados, tal, é o problema de cair cabelo e ficar careca. Então parece que isso é assim, as quimioterapias vão levar a isso, mas nem todas as quimioterapias causam esse tipo de problema, né? Que é reversível. Muitos têm medo da náusea, do vômito, que pode uma quimioterapia originar, mas com o tratamento adequado de prevenção, isso é muito reduzido. Então a gente vai atuar muito fortemente nesses problemas relacionados aos medicamentos quimioterápicos. Então, como eu falei, tem alta frequência de reações adversas, né? Só para vocês terem uma ideia, 13% aproximadamente desses pacientes oncológicos vão para o hospital devido a alguma reação adversa, não por causa do tumor. Então eles entram em pronto atendimento por causa de uma reação adversa à quimioterapia e não por causa do tumor. Eles são pacientes que tomam muitos medicamentos, porque além da quimioterapia, eles tomam medicamentos para dor, medicamentos para os eventos adversos. Muitos deles já têm alguma comorbidade, então já tem hipertensão, já tem diabetes, já tem outra doença crônica. Então eles são pacientes com polifarmácia, o que aumenta então a probabilidade de ter interações medicamentosas. Os esquemas quimioterápicos são complexos, então muitas vezes o paciente não entende o tratamento que ele está fazendo, e o entendimento do tratamento é muito importante, inclusive para a melhoria, né, desse paciente, para a redução do câncer.
Então, um papel importante nosso é explicar também esse tipo de tratamento. A gente vai ter uma aula só de adesão aos antineoplásicos, porque tem alguns antineoplásicos que são administrados via oral e aí você dispensa esse medicamento para o paciente, ele leva para casa. Então eu vou dar alguns exemplos aí de adesão ao tratamento, a esses quimioterápicos, né, que está aqui, então, esses medicamentos de uso domiciliar. A dor oncológica é uma coisa muito importante, né, que a gente vai ter que atuar também. E a sonda, como eu já havia falado, que muitos deles vão ter que usar sonda para alimentação e a administração então desses medicamentos vai ter que ser via sonda. O não preparo correto desses medicamentos ou não a administração correta na sonda pode ocasionar vários problemas, que a gente vai ver nessa aula específica de administração via sonda. Onde mais a gente vai poder atuar, então? Na validação da prescrição dos antineoplásicos, né? Na central de manipulação, então no hospital de clínicas, como acontece, para vocês terem uma ideia de um exemplo. Nós temos 3 farmacêuticas responsáveis pela manipulação dos quimioterápicos, né? E a prescrição médica vai para essas farmacêuticas. Elas, além de fazer a manipulação, elas fazem essa validação. Ou seja, elas conferem toda a prescrição da quimioterapia que elas vão manipular em relação à dose, em relação a diluentes, em relação a esquema, em relação ao se o paciente já está com uma nefrotoxicidade, a dose foi ajustada. Então essa parte é muito importante ser feita. E aí pode se questionar, não, mas isso sempre está ok. Não está sempre ok. Então o nosso hospital, que é um hospital escola, né, ou seja, passam residentes, passam alunos internos de medicina, a gente tem muito erro nessa prescrição. Então o papel do farmacêutico clínico é muito importante para não passar esses erros, porque esse quimioterápico ele é extremamente citotóxico. Então, uma dose errada pode levar a óbito esse paciente. Na dispensação clínica, então, naqueles que eu falei que é utilizado via oral em casa para o paciente, ensinar ele a tomar, ensinar como fazer é muito importante, né, para ter um resultado esperado. Fazer farmacovigilância em oncologia, ou seja, observar esses eventos adversos e comunicar às empresas, à Anvisa, dos eventos adversos observados. A gente vai ter essa aula de farmacovigilância para vocês entenderem o que a gente precisa relatar e o que a gente não precisa relatar, porque tem algumas coisas que não há necessidade de relato, outras sim. E essa notificação é muito importante, porque é ela que dá o start, né, ou avisa a Anvisa em relação a problemas de algum medicamento em questão. Então a gente vai notificar, investigar, né, as reações adversas e notificar quando for o caso. E ajudar também em relação aos protocolos de tratamento da unidade onde vocês trabalham, certo? Além dessa parte toda, a gente não pode esquecer os pacientes oncológicos que também estão internados, ou seja, nós também vamos ter um papel importante, né, fazendo farmácia clínica, não só ambulatorial, mas também como na parte hospitalar, na enfermaria, desses pacientes que estão aí com câncer e estão internados. E por fim, não menos importante, a farmacoeconomia e a farmacogenética relacionada ao câncer. No Brasil ainda é muito escasso, vamos colocar assim, né, a atuação real dentro dos hospitais de farmacoeconomia e farmacogenética, mas a gente tem tentado fazer sim. A gente não vai ter uma aula específica de farmacoeconomia, né, porque seria uma disciplina à parte, mas eu vou contar um pouco para vocês também de alguns casos, né, de farmacoeconomia em relação a alguns agentes. E a farmacogenética, porque, como vocês sabem, não só no câncer, né, não só nos antineoplásicos, todos os medicamentos são metabolizados por enzimas. E essas enzimas, por ser proteínas, elas podem ter modificações em sua estrutura devido a alterações gênicas. E se você tem um polimorfismo ligado a alguma estrutura, por exemplo, algum do citocromo P, você pode, então, alterar essa metabolização. Então, a gente vê que em câncer, alguns quimioterápicos respondem melhor ou pior, né,
ao paciente, dependendo de características genéticas. Então, se a gente for assim ver, no câncer de mama já está bem estabelecido, né? Fazer exame genético para ver qual é o tipo de genética desse paciente para poder estabelecer o tratamento, mas os outros tipos de câncer ainda não. Outra coisa importante, e é difícil também, né, em relação aos pacientes com câncer, eles são pacientes que estão no momento desesperados, né, porque eles estão com um diagnóstico de uma doença que é vista pela sociedade, que é uma doença que causa dor, sofrimento e morte rapidamente, que muitas vezes não é isso, né? Tem muitas vezes que você consegue acompanhar esse paciente por anos e não ter esse problema, né? E por esse desespero, vamos colocar assim, eles acabam fazendo todos os tratamentos que aparecem na televisão, que o vizinho recomenda, que viu não sei aonde. Então aí eu estou colocando o uso da fitoterapia, plantas medicinais e outras terapias alternativas como parte de acompanhamento. Existe sim o uso da fitoterapia, existe sim o uso de plantas medicinais, né? Principalmente vocês vão ver aí durante as aulas em relação aos eventos adversos para melhorar aí, né, a reação que esse paciente tem em relação ao quimioterápico, mas que nos preocupa muito, e a gente já viu muito, que os pacientes vão atrás de plantas que, assim, às vezes a gente nem nunca escutou falar desse tipo de planta, mas eles vão atrás da fruta X, da planta Y, que eu ouvi falar que cura o câncer. E essas plantas às vezes têm muita interação medicamentosa com a quimioterapia, então a gente tem que fazer um acompanhamento bem de perto e perguntar se eles estão tomando alguma coisa diferente, o que eles estão fazendo, etc. E além das plantas medicinais, terapias alternativas, a gente tem que sempre estar atualizado em relação às coisas que saem. Então teve o boom da fosfetanolamina, né? E que muitos pacientes se agarraram nisso em relação à cura do câncer. Então a gente viu muita gente largando o tratamento da quimioterapia para fosfetanolamina. Eu mesmo, como farmacêutica e pesquisadora, eu tenho meu laboratório de pesquisa. Há uns 2 meses atrás eu recebi um telefonema de um senhor, não se identificou, aí eu sempre identifico, né, laboratório de farmácia e tal. Aí ele falou, é laboratório, eu falei, laboratório de pesquisa da farmácia. Então é com vocês mesmo que eu queria falar, porque eu queria comprar fosfetanolamina. Eu falei, não, mas o senhor queria comprar fosfetanolamina? Para curar o câncer. Eu falei, não, aqui na Unicamp a gente não vende fosfetanolamina. E ele brigou comigo, me xingou no telefone, falando que nós pesquisadores queremos esconder a cura do câncer, porque farmacêutico é assim, que quer esconder a cura, porque quer ganhar dinheiro com os medicamentos. Então, assim, a gente precisa estar atualizado em relação a isso, porque eles vão atrás, porque é uma doença complicada. A gente vai fazer, então, acompanhamento também, né, segmento farmacoterapêutico desses pacientes oncológicos ambulatoriais. Então, no ambulatório vai ter vários tipos de câncer, vários tipos de tratamento, e vai ser tipos de câncer específico, tipo de antineoplásico específico, para cada antineoplásico, uma reação adversa específica, com uma indicação de medicamentos adjuvantes específicos, que a gente vai tentar estudar um pouquinho aqui. Tipos de câncer, antineoplásicos orais, então a gente vai ter que fazer um acompanhamento de perto, fazer essa dispensação, contagem de comprimidos, ver se eles estão tomando, de que forma eles estão tomando, e dar um apoio para os pacientes paliativos também. E eu termino essa parte, essa introdução dessa disciplina, com uma frase que é a seguinte: a oncologia foi a especialidade que se viu confrontada com a necessidade de avaliar as condições de vida dos pacientes que tinham sua sobrevida aumentada devido ao tratamento realizado, já que muitas vezes, na busca de acrescentar anos à vida, era deixada de lado a necessidade de acrescentar vida aos anos. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes a gente tem que avaliar de perto, né? O caso
quimioterápico oral, né? Não vou citar qual deles é aqui, que eu faço estudo com ele e a gente vê que o paciente no primeiro mês ele chega com câncer, um mês pós tomar o quimioterápico ele já é outra pessoa. E aí esse quimioterápico prolonga a vida dele em 3 meses. Mas ao mesmo tempo a qualidade de vida dele acaba decaindo muito em relação ao quimioterápico. Então a oncologia tem esses problemas. E aí como você vai então assim falar para o paciente então que ele não é um quimioterápico que é utilizado como paliativo, né? Para prolongar 3 meses a vida desse paciente. Mas como você vai chegar para um paciente e falar assim, olha, você não tem mais cura, você vai morrer em tantos meses, você quer tomar ou não? Então a escolha sim é do paciente, mas é muito difícil tirar a esperança desses casos. Eu acho que essa frase vem bem a calhar.